Você já tentou emagrecer comendo o mínimo possível, cortando tudo que pode e tentando segurar a fome o máximo possível? Se a resposta é sim, deixa eu te contar uma coisa. Isso pode estar fazendo exatamente o oposto do que você quer. Ao invés de acelerar seus resultados, isso pode estar travando o seu processo de emagrecimento, aumentando a sua fome e dificultando a queima de gordura. Hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê isso acontece e o que você pode fazer para emagrecer de verdade sem passar fome. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Então vamos direto ao ponto. Primeiro vamos entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente se restringe demais. E começando pelo mais óbvio, devemos falar sobre a massa muscular que é perdida durante esse processo. E quando a gente pensa em eficiência de metabolismo, ter massa muscular é importante para que você consiga realizar uma atividade física com muito mais eficiência e que seu metabolismo seja eficaz em queima de gordura. Mas quando você se restringe demais, o primeiro tecido que vai embora, porque ele demanda muita energia do corpo, é a massa muscular. Restringe muito, come o mínimo possível, achando que vai emagrecer. O que acontece em primeiro momento é que você perde muita massa muscular, seu metabolismo fica menos eficiente e dificulta o processo de emagrecimento pensando a longo prazo. Inicialmente, sim, você vai ver o peso na balança descendo rapidamente, mas aquilo não é gordura. É muito provável que seja a massa muscular indo embora, tornando seu emagrecimento muito mais difícil e insustentável a longo prazo. Um outro ponto que acontece quando você restringe muita caloria, que pode estar dificultando o seu processo de emagrecimento, é justamente o aumento da sua percepção de fome, porque pensa comigo, você restringe ao máximo, comendo apenas alface e frango anêmico. Por quanto tempo você acha que você vai conseguir seguir? Pode causar algumas deficiências nutricionais, falta de ferro, B12, e a percepção de fome, ó, vai aumentar. Uma hora ou outra você vai acabar cedendo por conta dessa fome em excesso e vai acabar extrapolando em alguma refeição. O que eu mais vejo dentro e fora do consultório são pessoas que tentam emagrecer por conta própria e tentam cortar tudo, o máximo possível, mas ela não conta com a fome. E essa percepção de fome aumentada pode sim fazer com que você coma de maneira descontrolada, fazendo com que aquele déficit calórico que você estava prevendo, comendo o mínimo possível, acaba sendo superado e no final das contas você fica ali em superávit calórico e até ganha peso. Um outro ponto que eu poderia citar aqui, levando em consideração o ponto 1, perda de massa muscular, e o ponto 2, você aumentar a sua fome, o terceiro é aumentar sua percepção de fadiga ao longo do dia. Isso significa que, quase que de maneira automática, sua eficiência relacionada à atividade física tende a ser menor. Digamos que em um treino de musculação, comendo de maneira certinha, você gastaria 300, 400 quilocalorias. Mas você, cortando essas calorias, vai treinar e gasta 150, 200. De maneira imperceptível, você diminuiu a sua intensidade, diminuiu carga, não conseguiu progredir nos seus treinos e diminuiu esse gasto energético que sim, a gente leva em consideração quando vai montar um planejamento alimentar. Outra coisa que acontece também é a diminuição das atividades físicas, das atividades não relacionadas à atividade física, que são essas atividades de andar para um lado e para o outro, subir escada, enfim, realizar suas atividades diárias, que tende, sim, a diminuir de maneira imperceptível. E isso acaba impactando no cálculo energético, no seu gasto energético total. Uma outra coisa que acontece muito é o efeito rebote. Sim, lembra que eu falei que a percepção de fome aumenta quando você restringe demais? É possível que você consiga seguir essa restrição severa por 15, 20, 30 dias, mas será que vai ser sustentável pensando a longo prazo? Eu acho que não. Então esse rebote, efeito rebote é iminente, uma hora vai acontecer. Uma hora você vai ter um escape ali, vai começar a desistir do processo e vai comer muito mais porque você fez uma restrição tão grande que depois que você voltar a comer você não vai conseguir se controlar. É aquele efeito mola, né? Você restringe ali, mas depois que solta ele, puf, você come, 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 não consegue se controlar e aquele peso que você perdeu inicialmente volta a ganhar de novo, às vezes o dobro. E sabe aquela massa muscular que você perdeu nessa restrição severa? Pois é, quando você volta a comer de novo, essa massa muscular não volta, a não ser que você treine. Então, esse peso que você ganha de retenção hídrica e de gordura. Então, não é uma boa opção você sair
restringindo o máximo possível. Outra coisa que acontece no nosso corpo quando você restringe muitas calorias de maneira severa e sem uma orientação de um profissional é que você pode acabar caindo na deficiência nutricional, que pode deixar o nosso metabolismo menos eficiente. Ferro, B12, vitamina D, C, K, D, E, enfim, diversas vitaminas que são essenciais para que a engrenagem funcione muito bem e para que o processo de queima de gordura aconteça. Mas, na sua cabeça, restringir o máximo possível vai fazer com que você emagreça o mais rápido possível. Mas deixa eu jogar um pensamento aqui para você. Há quantos anos da sua vida você está tentando emagrecer rápido? Pois é, emagrecer rápido não é uma boa alternativa, porque tudo que vem rápido vai embora rápido também. Então é importante que você entre dentro de um processo de emagrecimento pensando em construir hábitos e repertório comportamental que irão sustentar o processo de emagrecimento. Porque a partir do momento que você entra numa dieta restritiva, que vai comer o mínimo possível para tentar emagrecer o máximo, adivinha o que vai acontecer? Em um curto período de tempo, em 15, 20 dias, você até vai conseguir. Mas depois vai voltar a ganhar o peso de novo, às vezes o dobro do peso. Quando a gente pensa em um processo de emagrecimento sustentável e saudável, a gente precisa ajustar as calorias de maneira inteligente para que você consiga se nutrir, para que o metabolismo funcione de maneira eficiente, para que o processo de emagrecimento não seja algo danoso, que seja muito, muito difícil, para se tornar sustentável e para que você tenha energia para treinar, construir massa muscular e tornar o metabolismo ainda mais eficiente. Lembra da engrenagem? É importante ter calorias suficiente para que tudo isso aconteça. A ideia não é sair cortando tudo à torta e à direita. Na verdade, às vezes é comer mais. Significa aumentar estrategicamente as calorias, comendo comida de verdade, que vai trazer mais saciedade. Lembra que uma das coisas que acontece muito no processo de emagrecimento quando você restringe, no processo de emagrecimento em geral, mas principalmente quando você restringe de maneira severa, é a fome? Pois é. Quando a gente escolhe estrategicamente alimentos com uma densidade calórica baixa, que tem um grande volume, a gente consegue barganhar, se eu posso dizer assim. Eu acho que a gente pode contornar esse problema de uma maneira muito mais efetiva, porque a gente consegue montar um prato com grande volume, contendo pouca caloria. Assim, a gente consegue sim se nutrir, aumentar nossa saciedade e diminuir aquela percepção de, nossa, o processo de emagrecimento está sendo muito difícil. E muito pelo contrário, você vai sentir que, nossa, meu Deus, eu comi demais, será que eu vou conseguir emagrecer assim? Quando é bem orientado com um profissional que calculou tudo certinho, aquele volume de comida dentro do seu processo de emagrecimento visando o déficit calórico, sim, você vai conseguir emagrecer. Por quê? Primeiro, houve um ajuste calórico de maneira efetiva que não irá prejudicar seu metabolismo, que não irá prejudicar seus treinos e que você também vai priorizar alimentos que têm mais saciedade, com grande volume e tenha pouca caloria, e o nutricionista vai fazer isso. Mas a ideia central aqui é que você precisa manter um bom consumo calórico para manter o metabolismo efetivo. Comer pouco pode acabar ativando mecanismos compensatórios para manter você gorda, basicamente. Você perde massa muscular, aumenta a sua percepção de fome, você consegue seguir por 15, 20 dias, depois acaba extrapolando demais. A ideia é que você consiga comer de maneira inteligente, caloricamente falando, alimentos que tenham uma densidade calórica mais baixa, que vai trazer mais saciedade, que vai melhorar a sua performance nos treinos, para que você consiga aumentar a sua massa muscular e tornar o seu processo, seu metabolismo muito mais eficiente. Agora, se você fizer só sair cortando, comendo o mínimo possível, coisas que você não gosta, vai tornar esse processo muito mais difícil, porque você vai perder massa muscular, tornar o metabolismo muito menos eficiente, dificultando o processo de emagrecimento, pensando a longo prazo. Agora você entendeu que para emagrecer você não precisa restringir o máximo possível, passar fome. Na verdade, isso muitas vezes vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E o que você deve fazer agora é ter uma alimentação equilibrada para que você não perca massa muscular, é você comer o suficiente e adicionar alimentos que vai trazer mais saciedade para que você não viva com fome, é você se movimentar mais. E para isso, precisa de um ajuste inteligente nas calorias para que não prejudique a sua performance na musculação, na corrida ou em qualquer outra atividade que você faça, e também ter uma alimentação que garanta os nutrientes certos para que não tenha nenhum problema na máquina, nenhum déficit de nutrientes
ou minerais ali para não atrapalhar o metabolismo. Se só comer pouco resolvesse o problema, não teria tanta gente aí acima do peso, porque poderia cair naquela falácia de é só fechar a boca que resolve, e não funciona desse jeito. Seria muito simples resolver as coisas assim, mas não funciona assim. A verdade é que o segredo não está em passar fome, mas sim criar um plano que seu corpo realmente consiga seguir pensando a longo prazo. Se você entra num planejamento alimentar super restritivo, você para e pensa, será que você vai conseguir de fato seguir 6 meses, um ano, o resto da vida? É muito importante você colocar isso na ponta do lápis, porque se a resposta for não, o processo de emagrecimento não vai ser sustentável. É importante que você aprenda no meio do caminho para que você se mantenha magra. Às vezes a pessoa esquece que muito mais importante do que emagrecer é se manter magra, porque o que mais acontece são pessoas fazendo essas dietas restritivas, perdendo peso a curto prazo e ganhando o dobro a longo prazo. Agora, se você quiser entender outros erros que podem estar sabotando o seu processo de emagrecimento sem que você perceba, eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição e eu te vejo lá.